Oi, turma! Na aula de hoje nós iremos falar sobre animais do passado. Mas os animais do passado que nós iremos falar, eles são totalmente diferentes dos animais que nós conhecemos hoje. Nós iremos falar da megafauna. Isso mesmo! Você já ouviu essa palavrinha? Megafauna? Então, megafauna, para que você entenda, significa animais grandes. Isso mesmo. Para isso, coloque na página 226 do seu caderno Anglo e nós iremos falar um pouco mais sobre isso. Mega significa grande. Fauna, animais. Então, agora nós vamos conhecer 3 animais que eram gigantes lá na época que habitavam os seres nas cavernas, ou seja, os homens das cavernas. Vocês estão vendo a ficha do animal. Essa ficha tem várias informações. O que eles comiam, qual era a altura deles, o comprimento, como eles se comportavam. E interessante, tem o nome popular do animal e o nome científico. Como assim nome popular? Nome popular é como se fosse um apelido. Nome científico é o nome que o cientista dá para o animal. Então, todos os animais que nós conhecemos, extinto ou não, ele tem um nome científico, um nome que o cientista deu para ele. O primeiro animal que nós iremos conhecer, ele é conhecido como tigre-dentes de sabre. O tigre-dentes de sabre, o seu nome científico, ou seja, o nome que o cientista deu para eles, é o Smilodon populator. O tigre-dentes de sabre, ele chegava até a altura de 1 metro, ou seja, ele era quase do seu tamanho. Ele comia outros animais, então é considerado um animal carnívoro, porque comia carne de outros animais. E o tigre-dentes de sabre nunca andava sozinho, sempre andava em bandos, com outros tigre-dentes de sabre. Sabia que vocês conhecem o tigre-dentes de sabre? Vocês conhecem. Olha só, no filme A Era do Gelo, o Diego, ele é um animal conhecido por tigre-dentes de sabre. Vamos agora ver um outro animal, a preguiça gigante. Então, seu nome popular, digamos, o seu apelido, é preguiça gigante. O seu nome científico é Eremotherio laurilardi. Ela tem uma altura, olha só na foto, quase de tamanho de uma árvore. Chega até 2 metros. Que interessante, né? Quando ela está de 4 patas. Se ela fica em pé, fica até 4 metros. Chega até 4 metros. A preguiça gigante, ela era um animal herbívoro. Ou seja, ela só comia folhas e grama. Um outro animal gigante que nós vamos conhecer é o mastodonte. O mastodonte, seu nome científico é Stegomastodon varg. Ele tem uma altura, chegava até 4 metros. Também era um animal herbívoro, ou seja, comia folhas, arbustos e frutos. Ele também não andava sozinho, não. Ele era que nem a preguiça gigante. Gostava de andar em manadas. Sabe o que é manadas? Uma grande quantidade de animal da mesma espécie. Ou seja, não era 1 ou 2, 3 mastodontes. Eram vários mastodontes que andavam juntos. E sabia que vocês também conhecem, digamos, o primo do mastodonte? Um outro personagem do filme A Era do Gelo, o mamute. Nós falamos que os animais, eles se desenvolvem, né? Então, quando houve o final da espécie do mastodonte, veio o mamute. No final da espécie do mamute, nós conhecemos hoje o elefante, que tem as mesmas características. Interessante isso, né? Esses animais que nós falamos da megafauna, como eu havia dito, eles viviam na mesma época que os seres das cavernas, que os homens das cavernas. Então, os homens das cavernas, eles se juntavam para caçar esses animais. Eles deveriam ter muito cuidado, né? Por quê? Caçar um tigre-dentes de sabre é perigoso.
Ele era ágil, carnívoro. E aí eles caçavam sempre em grupos. Não ia somente um homem da caverna. Iam vários, como vocês conseguem ver na foto. Interessante essa megafauna, né? Esses animais grandes, gigantes. Vamos falar então agora de um outro ponto. Nós sabemos que os dinossauros, eles foram extintos. Ou seja, não existe mais dinossauros. E sabemos que uma da causa foi o quê? A queda de um meteoro, que desencadeou várias coisas, ou seja, teve vários momentos, consequências, e isso foram matando os dinossauros cada vez mais. Mas você sabia que antes dos dinossauros aconteceu um outro momento de extinção? É verdade. Há 250 milhões de anos atrás, bem antes dos dinossauros, nem existiam dinossauros, ocorreu uma grande extinção. Os pesquisadores dizem que um corpo celeste, o que é um corpo celeste? Algo que vem de fora do planeta Terra. Nós podemos falar que, como vocês estão vendo na imagem, um asteroide é um corpo celeste. O que é um asteroide? É uma rocha gigante. Mas também podemos falar que um cometa, uma bola de poeira, de gelo, também é um corpo celeste. Ou seja, dizem que ou um asteroide ou um cometa, ele caiu na Terra. E a sua queda causou um momento de extinção para os seres que existiam naquela época. Com a sua queda, o que aconteceu? Houve então a erupção dos vulcões. Com essa erupção, aquela fumaça, aquele calor, as lavas do vulcão, muitos seres foram mortos. A água do mar também já não era mais uma água saudável, também matou alguns animais marinhos. E a situação foi ficando cada vez pior, porque o clima também mudou. Ou seja, ficou tudo muito quente, né? Por conta da erupção dos vulcões. E aí, todo esse efeito causou uma grande extinção. Morreram tantas espécies marinhas quanto espécies terrestres. Olha só que interessante. Essas espécies, há 250 milhões de anos, simplesmente desapareceram. E aí, depois dessa grande extinção, depois de muito tempo, houve então a chegada dos dinossauros. E você sabe por que eles acreditam que isso tenha acontecido, essa outra grande extinção? Porque foram encontrados em alguns países rochas, como Japão, China, Hungria, e ninguém sabe dizer de onde ela deve ter caído. Sabe que foi há 250 milhões de anos atrás, quando houve essa grande extinção, mas ninguém sabe como elas caíram. E antes mesmo, quando houve essa grande extinção, ela causou uma outra coisa. Ou seja, os países eles foram se afastando, os continentes foram divididos. Antes era tudo junto, agora ficou tudo separado por conta dessa queda, seja do meteoro ou de um cometa. Eu espero que vocês tenham entendido e que vocês então façam as atividades do caderno Anglo e respondam a todas as questões. Beijinhos, turma, e até!